Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Numa noite, infelizmente, nada feliz para nós que estamos aqui no estado de Alagoas, né? Porque, infelizmente, hoje chegamos à triste marca aqui de 2.000 mortes no estado de Alagoas. Felizmente, 2.000 vidas perdidas por conta da Covid e da incompetência e despreparo total do atual desgoverno federal, entre outras coisas, né? Bom, vamos voltar então para o nosso assunto. Estamos aqui na classificação do José Afonso, segunda espécie, eficácia contida e aplicabilidade direta e imediata, mas não integral. Então, eu estava falando para vocês, antes dessa parada técnica, que as normas de eficácia contida, elas acabam tratando dos chamados conceitos jurídicos indeterminados. E aí, esses conceitos vão acabar sendo aqui determinados, definidos pelo juiz, quando for analisando cada caso concreto. Mas aí, falando especificamente da nomenclatura, né, eficácia contida, o José Afonso da Silva coloca essa segunda espécie numa forma intermediária entre a eficácia plena e a eficácia contida, que é a terceira espécie. As normas de eficácia plena, contida, elas são normas incompletas, certo? Elas vão precisar de regulamentação, elas vão precisar de lei regulamentadora. Mas, nesse caso das normas de eficácia contida, essa regulamentação é necessária, porém, não vai ser necessariamente obrigatória. Explico. As normas de eficácia contida, no entender do José Afonso da Silva, vão poder produzir efeitos e vão poder ser aplicadas enquanto não houver a aprovação da lei. Então, no entender do José Afonso da Silva, é possível que o juiz determine o grau de alcance dessa norma quando houver a interpretação dessa norma constitucional e ela, pelos elementos que ela já tem, mesmo sem a existência de uma lei, será possível que ela seja aplicada e que ela produza efeitos. Nesse contexto, o José Afonso da Silva vai afirmar que as normas de eficácia contida, enquanto não houver a lei regulamentadora, vão poder produzir efeitos como se fossem uma norma de eficácia plena. Então, elas são equiparadas à norma de eficácia plena enquanto não houver lei. Quando houver a lei regulamentadora, aí essa norma vai ter que ser aplicada junto com a lei. Então, nesse caso da norma de eficácia contida, ela vai poder ser contida, por uma lei, vai poder ser restringida, que o Marcelo está perguntando aqui, mas isso não acontece sempre. Por quê? Isso só vai acontecer quando houver a lei regulamentadora. Enquanto a lei regulamentadora não for aprovada lá pelo Congresso e sancionada pelo presidente, essa norma vai poder ser aplicada e vai poder produzir efeitos como se fosse uma norma de eficácia plena. Por isso que ela é intermediária, Ela fica entre a norma de eficácia plena e a norma de eficácia limitada, certo? Então, é uma espécie aí própria do José Afonso da Silva. Por essa questão aqui condicional, essa norma precisa de uma lei, mas não necessariamente ela vai só ser aplicada e produzir efeitos se houver a lei. Alguns autores sempre criticaram o José Afonso da Silva nesse ponto. E eles afirmam que a nomenclatura correta aqui deveria ser eficácia contível e não contida. O contida está no particípio e dá a entender que ela já foi contida. E, na verdade, ela pode ser contida. Então, o contível passa a ideia de condição mesmo, do condicional. E aí seria mais adequado para a nomenclatura aqui, da eficácia contida. Inclusive, no livro, a aplicabilidade das normas constitucionais, o José Afonso da Silva reconhece essa crítica e até concorda, em parte, com ela. Ele vai dizer que realmente seria mais interessante que a norma de eficácia contida tivesse a nomenclatura contível. Mas aí, no final, ele vai e diz, olha,
mas essa nomenclatura que eu criei, ela já está consolidada na doutrina, então agora não há mais necessidade de mudar a nomenclatura. Então ele até concorda, né, com os argumentos dos críticos, mas ele não concordou em mudar o nome. Então continua a eficácia contida, mas seria mais adequado, de fato, que se utilizasse a nomenclatura eficácia contível, porque é possível fazer a contenção da norma, né, a restrição ali, né, do alcance dela, de acordo com a lei, mas isso não vai acontecer sempre. Porque enquanto a norma regulamentadora não surgir, essa norma de eficácia contida, que está na Constituição, vai poder ser aplicada e vai poder produzir efeitos como se fosse uma norma de eficácia plena. Certo? É esse o contexto, né, que é trazido aí pelo José Afonso para explicar o que seria a norma de eficácia contida, né, que seria contível, restringível, que são outras nomenclaturas usadas. Mas ele próprio mantém o nome contida, apesar de que ele concorda até parcialmente com as críticas feitas pelos autores aí, né, que já observaram há muito tempo, né, desde os anos 80, essa imprecisão. Sobre a questão da aplicabilidade, aí nós temos, né, 3 nomenclaturas, 2 que se repetem em relação à eficácia plena, então, de novo, né, aplicabilidade direta, então ela não precisará, enquanto não houver, aqui especificamente, enquanto não houver a lei regulamentadora, ela pode ser aplicada por ela própria, né, por sua própria conta. É imediata, porque enquanto não houver a lei, ela já pode ser aplicada, então não precisa ficar esperando surgir uma lei regulamentadora para ser aplicada, né? Então ela já pode ser aplicada desde o início da sua vigência, mesmo que precise ser determinada, né, definida melhor pelo juiz, no caso concreto. E o não integral, ela vem justamente para lembrar que, quando houver a lei, essa lei pode restringir, essa lei pode conter um pouco, né, esse alcance dessa norma constitucional. Por isso que se utiliza a nomenclatura do não integral, que é a única diferença aqui quanto à aplicabilidade em relação à eficácia plena, né? Porque a aplicabilidade direta e imediata acontece também na eficácia plena, só que na eficácia plena a aplicabilidade é integral, né? Já que na eficácia plena a norma não precisa de lei regulamentadora e aqui vai precisar. Então, quando houver a lei regulamentadora, essa norma constitucional tem que andar junto com a lei. E aí a lei vai estabelecendo o alcance dessa norma constitucional. Certo? O professor, Oi. com relação a essa lei regulamentadora, existe algum prazo para isso ou não tem nada estabelecido? Ótima pergunta. Essa é a pergunta que não quer calar. Quando essa lei vai surgir? Até quando pode se fazer? Né? É a pergunta que todo mundo... É a pergunta, vamos dizer, de $1 milhão, né? Mas, veja, pela questão da separação dos poderes, infelizmente, eu e você e todo mundo aqui, com certeza, a gente queria que houvesse prazo, né? E que isso fosse feito da maneira melhor possível para todos nós, o povo, né? Mas, infelizmente, não é assim. A Constituição não estabeleceu prazo, né, para que essa lei seja aprovada. Isso leva ao que a gente vai ver depois, né? Vocês vão ver talvez comigo ou mais à frente com as professoras em Constitucional 2 e 3, que é a chamada omissão, né, inconstitucional. Então, o Congresso tem a função de aprovar essas leis, de encaminhá-las, né, para sanção presidencial, enfim. Né, tem todo o processo legislativo, isso é função do Congresso. Mas o Congresso não faz, por falta de vontade política. Né? E aí o que acontece? Fica essa norma constitucional sem essa lei regulamentadora, porque não há prazo. Então, a gente vai ver aqui, né, daqui a pouco, que até hoje, em pleno ano de 2020, né, com praticamente ali 32 anos de existência da Constituição, até hoje ainda tem um monte de dispositivos que precisam de lei e não tem lei para isso. Né? Então, como não há prazo, o Congresso fica livre, né, para decidir, de acordo com a sua própria vontade política, quando e se vai fazer essa lei. E vamos encontrar vários artigos aqui da Constituição que não vão ter essa determinação. Resultado, até hoje não tem lei. E aí a solução que o José Afonso da Silva encontrou para esses casos específicos da eficácia contida foi essa. Não tem lei? Vai ficar esperando o Congresso, né, para poder aprovar uma lei, mas se já está na Constituição, por que não aplicar o que está na Constituição? Essa é a ideia que o José Afonso teve aqui, certo?
Então, não há prazo estabelecido na Constituição para que se aprove a lei. Algumas vezes vai até ter o prazo, mas o Congresso não vai obedecer, né? Como foi o caso, por exemplo, do Código do Consumidor, tinha um prazo lá de 180 dias e eles levaram 2 anos para aprovar o código, né? Então, acontece isso. E é comum, mas apesar de ser algo que, à primeira vista, né, realmente dá para entender que é algo prejudicial, né, para a própria aplicabilidade das normas constitucionais, mas isso faz parte da separação dos poderes. Então, a Constituição deixou essa abertura para que o Congresso usasse aí da sua vontade política para aprovar ou não a lei em determinado momento histórico. E aí acaba que o Congresso, por falta de vontade política, em determinadas situações, não aprova essa lei. Resultado, nesses casos aí específicos, a gente vai aplicar essas normas como se fossem de eficácia plena. No dia que surgir a lei, se é que um dia ela vai surgir, aí a gente usa a lei junto com a Constituição, com a norma constitucional, certo? Então vamos aí aos exemplos, né? Deixa eu voltar para a Constituição. Vamos começar pelo artigo 37, inciso 1º. Então deixa eu pegar aqui a Constituição. Deixa eu ver se ela está aqui. Está. Pronto. Então, artigo 37. Esse artigo trata da administração pública, né? E, especificamente no inciso 1º, nós temos esse dispositivo. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Aí uma dica que sempre, ou quase sempre, pode aparecer aqui, é que quando se trata de normas de eficácia contida e as normas também de eficácia limitada, geralmente o legislador constitucional deixou um espaço aí da expressão nos termos da lei, na forma da lei, segundo os requisitos estabelecidos em lei. Então vai ter quase sempre uma menção à lei regulamentadora. Mas aí isso vai acontecer tanto na eficácia contida quanto na eficácia limitada. Então é preciso interpretar o sentido da norma para entender se ela é norma de eficácia contida ou se é norma de eficácia limitada. E é isso que a gente vai fazer aí com relação a esse inciso 1º. Veja, esse inciso 1º está tratando das formas de acesso aos cargos públicos. E os cargos públicos no Brasil, segundo esse inciso 1º, eles são aí de livre acesso a qualquer um de nós, a qualquer brasileiro, desde que, claro, a gente preencha os requisitos estabelecidos em lei, certo? Agora, essa lei vai ser o quê? Bom, se temos aqui um concurso público, por exemplo, ele vai ter um edital de concurso público, né? E o edital acaba sendo a lei, né? Nesse caso específico. Então, quando há um concurso público, vai se aplicar esse inciso 1º aí do artigo 37 da Constituição, junto com a norma específica, que é o edital para o concurso. Aí vai ter requisitos lá específicos, né? Idade, formação, se é cargo de nível médio, se é cargo de nível superior, né? Só não pode ter critérios desarrazoados, né? Que são sempre polêmicos, aquele altura, cargos que são só para homens, né? Limite de idade, essas questões elas são mais polêmicas, isso gera sempre questionamentos, né? Mas, em geral, as normas que tratam dos concursos vão tratar especificamente de quem pode ter o acesso, né, da questão da formação, se é nível médio, se é nível superior, e algumas outras especificidades para o cargo, principalmente quando são cargos profissionais, né? Se é um médico, não vai se permitir que um bacharel em direito entre nessa função, entre outras coisas. Mas quando você tem cargo comissionado, cargo de confiança, aí as normas já são mais abertas e pode ser que elas nem existam. Aí, nesses casos, usa-se a Constituição, né, de maneira geral, né? Os brasileiros têm direito de acesso ao cargo público, mas não tem a determinação específica aí. E tem a questão dos estrangeiros, né? Estrangeiros também podem chegar a ter acesso a cargos públicos, mas isso também deve ter uma determinação da própria lei. No edital do concurso pode ter lá, né, para cada cargo, se é acessível ou não para estrangeiros, e pode também haver uma lei mais geral que estabeleça em que situações estrangeiros podem ter acesso a cargos públicos, né? Até ministros de Estado podem ser estrangeiros, né? A gente viu aí um colombiano, ano passado, que era ministro da Educação, né? Então, os estrangeiros, aí tem a questão de ser naturalizado,
né, de ser o estrangeiro ainda não naturalizado. Essas questões também podem aparecer na lei. Mas veja, a lei é quem determina isso. Mas nesse caso específico, se não houver lei, aplica-se aí o que está no artigo 37, inciso 1º, que dá direito a um acesso amplo aos brasileiros e aos estrangeiros, aos cargos públicos, certo? O outro exemplo que aparece lá é o do artigo 5º, né? Voltando para o artigo 5º, vamos para os incisos aqui, deixa eu ver quais são. Incisos 8º e 13. Então, deixa eu voltar para a gente ver o artigo 5º. Deixa eu subir mais um pouco aqui. Então, inciso 8º. Aqui. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Bom, aqui a questão da chamada escusa de crença ou consciência, certo? Existem determinadas religiões e existem determinadas visões filosóficas ou políticas que impedem as pessoas de, né, cumprir determinadas obrigações. Aí chegamos, por exemplo, em obrigações legais que são, um caso aí, que seria o do serviço militar obrigatório para homens, né? Pode haver algum tipo de crença filosófica, política, né, convicção filosófica ou política, ou crença religiosa que impeça esse tipo de obrigação de ser exercida. Aí o que é que pode ser feito? Bom, aí vem a lei que vai determinar, né, qual outro tipo de prestação que pode ser feito. Né, prestação de serviços à comunidade, por quanto tempo e tal. Então, essas regrinhas podem aparecer na lei, né? Se não houver lei regulamentadora, então é possível que se tenha a escusa de crença ou consciência para que não se tenha aquela manifestação que seria obrigatoriamente para outras pessoas que não seguissem aquela determinada religião ou aquela determinada convicção política ou filosófica, certo? Então, essa seria uma norma de eficácia contida, já que existe a possibilidade de lei, mas se não houver lei, usa-se essa determinação geral de que é possível que pessoas realmente usem, né, a garantia constitucional, que é uma garantia fundamental, da escusa de crença ou de consciência, de você, né, se eximir de alguns deveres que são impostos ao povo em geral por questões religiosas ou por questões de convicção política ou filosófica. O outro exemplo é o inciso 11, foi isso que eu falei? Ou foi o 13? 13, né? Esse é o caso clássico. 13? Sim, professor. Certo. Obrigado. Então, o 13, né, que é o exemplo clássico, né, que aparece em todas as provas de concurso, sempre é muito usado esse aí para explicar a norma de eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, essa é a norma constitucional que garante aqui a liberdade de escolha, né, para que qualquer um de nós possa seguir qualquer carreira, né, para que a gente possa exercer qualquer tipo de trabalho. Mas, veja, a liberdade existe, só que a gente precisa atender a qualificações que a lei venha a estabelecer. E aqui, as qualificações podem ser em relação a normas que vão restringir, né, o acesso àquele trabalho a determinadas pessoas que cumpram determinados requisitos, ou pode haver até proibições de exercício de algum tipo de trabalho, porque eles acabam sendo ilegais. Vamos a alguns casos, vamos a alguns exemplos. Temos um exemplo bem claro aqui, que é o nosso, do direito. Para ser advogado ou advogada, não basta você ter a formação em direito, né? Tá certo. Os exercícios eu vou confirmando amanhã, né? O recebimento. Mas todo mundo que está mandando por e-mail, que vai chegando, vocês viram, né? Sempre eu mando lá a respostinha do recebido. Então, no nosso caso aqui, dos advogados e advogadas, para que você chegue, né, a ter a carteirinha de advogado da OAB, você não pode ser só advogado por ser formado em direito. Daqui a 4 anos, quando vocês se formarem, quando vocês colarem grau, vocês vão ser bacharéis e bacharelas em direito, mas não serão advogados e advogadas, né? Porque para ser advogado no Brasil é preciso cumprir requisitos,
que estão na lei, né? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E para que você chegue lá, a função de advogado ou advogada, é preciso terminar o curso de Direito e é preciso passar no exame de ordem, que tem 2 fases. Passou na primeira fase, passou na segunda fase. Beleza, aí pode, né, estar habilitado e habilitada para conseguir a carteirinha para ser advogado, para advogar. Né? Mas é preciso passar no exame de ordem para chegar lá. É preciso ter terminado o curso de Direito. Você pode até ter feito a prova antes de terminar o curso, mas para você conseguir lá o diplomazinho, né, e começar a advogar, trabalhar como advogado ou advogada, tem que ter terminado o curso de Direito. Isso aí é indispensável. Então, esses requisitos existem para a nossa profissão, né, para uma de nossas profissões aqui. Mas, por exemplo, para o engenheiro, para o médico, não existem essas qualificações. Né? Você não vai encontrar um teste, né, um exame obrigatório para que o engenheiro faça, para que ele possa ter lá a sua carteira, para que possa começar a exercer a profissão. No caso da medicina, a mesma coisa, não vai ter uma prova obrigatória para isso. Né? Existem até iniciativas, né? O Conselho de Engenharia, o Conselho Federal de Medicina, tentam há anos implementar esse tipo de prova, que seria semelhante ao nosso exame de ordem aqui da OAB, mas, claro, com as especificidades da engenharia e da medicina. Mas eles não levam isso adiante, né? Não conseguem levar isso adiante. Então, no caso do direito, tem essas regras, mas no caso de outras profissões, não. Então, se não houver lei específica tratando do tema, então é livre o exercício do trabalho. Basta ter lá o seu diploma, basta terminar o curso de medicina, já pode exercer a medicina. Basta terminar o curso de engenharia, já pode exercer a profissão de engenheiro ou engenheira. Né? Então, existem essas determinações, mas elas não são obrigatórias. Se não houver lei, então a liberdade é ampla. Mas aí tem outra questão aqui, que é a questão das proibições. Né? Você pode, né, querer exercer qualquer tipo de trabalho, mas existem alguns trabalhos que não vão ser possíveis de ser aqui reconhecidos como tais, porque são proibidos pela lei. Alguns exemplos. Primeiro caso, uma pessoa que mata outras pessoas para ganhar dinheiro com isso, o pistoleiro, né, que é uma coisa que é endêmica aqui do Nordeste, ainda tem muito pistoleiro andando por aí, né, infelizmente. Então, o fato de uma pessoa trabalhar matando pessoas, matando outras pessoas para ganhar dinheiro, não é um trabalho que está garantido aí pelo inciso 13, porque tem a proibição, isso é homicídio, né? Então, não dá para ganhar dinheiro com isso. Essa não é uma profissão lícita, não é considerado um trabalho desses aí garantidos pela Constituição, porque existe a proibição clara, né, do Código Penal e que é proibido matar pessoas, né, crime de homicídio. Outro exemplo, né, seria o de fazer, né, trabalhar, mesmo agora durante a pandemia, no serviço de delivery que entregasse drogas, que entregasse cocaína, crack, heroína, maconha. Né? Uma forma de ganhar dinheiro, mas não é uma forma de ganhar dinheiro lícita, porque a lei proíbe, né, o tráfico de entorpecentes. Então, essa é um trabalho que não está aí reconhecido e garantido pelo inciso 13, já que não se está cumprindo a qualificação que a lei estabelece. A lei não permite esse tipo de trabalho. E outro, né, seria o de homens e mulheres, né, que praticam a prostituição, que são prostitutas ou prostitutos, mas que fique claro, aqui no Brasil, a prostituição autônoma, né, ela é inclusive uma profissão regulamentada pelo trabalho, né, pelo Ministério, o extinto Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Tem uma portaria que garante, inclusive, direito a benefícios e aposentadoria para essas pessoas que trabalham de maneira autônoma, né? Mas tem aquelas pessoas que trabalham, né, nos bordéis, e aí tem lá o cafetão ou a cafetina que se aproveita dessas pessoas para ganhar dinheiro em cima da prostituição delas. Isso é crime, né, o chamado rufianismo. Então, a figura aqui do cafetão ou da cafetina não se enquadra no inciso 13, porque essa liberdade não chega a esse ponto de pessoas explorarem outras para ganhar dinheiro, né, por meio do comércio sexual. Então, esse tipo de profissão não entra aí na garantia do inciso 13. Só para citar alguns exemplos, né? Então, é possível aqui a liberdade? Sim, é possível, mas, claro, tem que se obedecer o que está determinado pela lei. Seja em relação a restrições referentes a alguma profissão, seja no que diz respeito a proibições mesmo que a lei determina, certo?
Pessoal, hoje, excepcionalmente, se não der tempo aqui de ir até às 10, a gente vai superar o tempo regulamentar para eu poder, pelo menos, terminar essa classificação do José Afonso, tá? Eu queria também chegar na do amigo Bulos, né? Para não deixar nenhuma para depois da prova. Vamos ver se dá tempo. O que é que tem mais aqui para a gente ver? Sobre eficácia contida. 170, parágrafo único. Pronto, deixa eu colocar de novo aqui. 170. Pisquem o olho aí para não ficar com a visão prejudicada. 170, cheguei aqui. 170, parágrafo único, né, que eu disse. Artigo 170, que trata da ordem financeira e econômica, dos princípios gerais de atividade econômica. E aí determina-se aqui no parágrafo único: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. É no mesmo contexto que eu falei agora do inciso 13 lá, do artigo 5º. Só que lá em relação ao trabalhador, aqui em relação ao empresário. Nós, brasileiros, temos direito de livre iniciativa. A nossa Constituição é bem clara. Nossa Constituição é totalmente capitalista, porque ela garante, né, como princípio básico da nossa economia, a livre iniciativa. E nenhum país comunista vai garantir livre iniciativa. Então, para alucinados aí que ficavam dizendo que a nossa Constituição de 88 é comunista, né, fica aqui essa, né, ressalva super importante de que a nossa Constituição sempre foi, como todas as outras foram, sempre foi capitalista, né? E aqui está a prova disso. Nós somos livres para empreender. Empreendedorismo é a palavra da moda, né? Então, todo mundo é livre para empreender, para ser empresário, desde que a função que você escolha, né, o tipo de negócio que você vai escolher para, né, seguir aí sua carreira, que ele não seja proibido pela lei ou que siga as regulamentações devidas, né, estabelecidas pela lei. Se não houver nenhuma proibição e nenhuma regulamentação, usa aí a sua liberdade para criar qualquer tipo de negócio, inclusive inovação e criatividade são marcas aí que sempre são valorizadas, né, em novos ramos de negócio que vão sempre aparecendo aí no século XXI, nesse nosso século, né? Então, se não há lei, use aí sua liberdade, sua criatividade para abrir o ramo de negócio que você quiser. Mas, se houver lei proibindo determinadas práticas ou restringindo para que você siga determinados critérios e requisitos, aí tem que dançar conforme a música, tem que seguir o que está determinado na lei. Certo? Então, esse parágrafo único do artigo 170 é o outro lado da moeda, né? Se o inciso 13 lá do artigo 5º traz aquelas regrinhas para os trabalhadores, essa vai trazer, esse artigo 170, parágrafo único, traz regras específicas para os empresários, certo? Então, aí estão, né, normas que são exemplos de norma de eficácia contida. E aí vocês perceberam, existem situações que vão ter a determinação da lei, e aí se houver lei, seguimos o que está na lei também, junto com a Constituição, lógico, e se não houver lei regulamentadora, segue o que está lá integralmente, ou praticamente integralmente, na determinação da norma constitucional. Ok, Zilda, não tem problema. Como vocês já sabem, sempre as aulas ficam lá disponíveis depois no YouTube para vocês assistirem, né? A partezinha, a mesma parte que você perdeu, volta lá que encontra. Já que as aulas entram lá no YouTube sem cortes, do jeito que está sendo dado aqui, eu coloco lá. E aí temos a última espécie de norma aqui da Constituição, né, segundo José Afonso da Silva, isso, que são as normas de eficácia limitada e aplicabilidade diferida. Né, o José Afonso usa essa expressão diferida, né, mas essa diferida ela vai se decompor, né, vai se separar aí em 3 subespécies que nós já estamos acostumados a ver aqui: indireta, imediata e reduzida. Bom, primeiro vamos para a definição, como eu estou fazendo ponto a ponto, do que é a eficácia limitada. Né? Quando falamos em eficácia limitada, aí o José Afonso está se referindo às normas que precisam obrigatoriamente de lei regulamentadora. Essa aí é aquela que o Rui Barbosa chamava de norma não autoexecutável e o Pontes de Miranda determinava como regra não bastante em si. Então, nesse caso aí, as normas de eficácia limitada, elas
obrigatoriamente vão precisar de lei, né? E isso vai implicar em que, diferentemente da eficácia contida, neste caso aí, a norma de eficácia limitada só pode produzir efeitos e só pode ser aplicada quando houver a lei regulamentadora. E aí volta àquela pergunta da Elisa. E tem prazo para a lei? Não tem, né? Como eu já disse. Então, vai acontecer situações em que não vai ter lei aqui. E se não há lei, não há como aplicar essa norma. Finalmente, e não tem como ela produzir efeitos, finalmente essas serão aquelas normas que acabam virando o que a gente chama no popular letra morta, né? Ou na nomenclatura técnica, a desuetude, né? da norma. Então, elas acabam não tendo efetividade e não vão ter como ser aplicadas também. Então, a eficácia limitada trata disso, né? Elas são normas que obrigatoriamente precisam da lei regulamentadora, né? Se não houver lei, não tem como produzir efeitos na prática e não tem como essa norma ser aplicada. Diferentemente lá do que a gente viu na eficácia contida. E quando eu falo aqui, né, segundo José Afonso, da aplicabilidade diferida, aí vamos para a aplicabilidade indireta. É o contrário da direta. Se a direta não precisa de lei, a indireta vai sempre precisar de lei. Então, na aplicabilidade indireta, sempre é preciso que exista outra norma, que é a lei regulamentadora. Então, essa norma de eficácia limitada só pode ser aplicada se houver a norma constitucional e a lei regulamentadora. Enquanto não houver essa lei, essa norma constitucional não tem como produzir efeitos, não tem como ser aplicada. Aplicabilidade imediata, mais distante. Por quê? Essa norma não vai ter como ser aplicada desde o início da sua vigência, né, como Constituição. Ela só vai poder ser aplicada a partir do início da vigência da lei, que não necessariamente vai acontecer no mesmo dia, né, que a norma constitucional entrou em vigor. Então, nesse caso, como a norma constitucional vai acabar dependendo da lei, então a aplicabilidade da norma constitucional só vai acontecer quando a lei entrar em vigor. Por isso que ela é mediata. E ela tem a aplicabilidade reduzida justamente porque a lei regulamentadora, geralmente, ela vai determinar um alcance dessa norma menor do que o legislador constitucional queria, né? Por isso que o nome é limitada, porque ela acaba sendo restringida, ela acaba sendo reduzida, limitada pela lei. Então, é a lei que vai determinar o alcance dessa norma. Isso gera também muitas críticas, porque, na prática, essa norma vai acabar valendo menos do que a lei, né? Porque se a lei vai limitar a aplicação da norma constitucional, então, na prática, a lei vale mais do que a norma constitucional. Então, é uma crítica forte aí feita ao José Afonso. Ele não aceita essa crítica, mas é algo que fica bem claro quando a gente observa lá no último ponto, né, na última instância, como funciona, vai na prática, a lei, né, vai acabar direcionando, né, como essa norma vai ser aplicada. Então, por ser dependente completamente da lei, então a lei vai acabar reduzindo o alcance dessa norma, certo? Então, aí, explicando ponto a ponto, né, as características dessas normas de eficácia limitada. O José Afonso faz uma subdivisão dessas normas em duas espécies. Então, você tem aí normas de princípio institutivo ou organizativo e as normas de princípio programático. Essa determinação aqui, ela é parecida com a do Rui Barbosa, só que ela é maior, mais ampla, né? Porque, como eu falei lá atrás, o Rui Barbosa não chegou a tratar das normas programáticas. E o José Afonso vai tratar. Então, na primeira espécie, você tem aquelas normas que vão instituir, organizar, criar, né, órgãos, né, instituições de poder. Né? Como o Rui Barbosa lá dizia, nas normas não autoexecutáveis, são aquelas normas que vão criar cargos, que vão criar órgãos, que vão nomear, designar autoridades. Então, elas entram aí nessas normas de princípio institutivo e organizativo, ou organizativo. Então, elas vão instituir, criar, organizar, né, determinadas instituições públicas e também vão entrar aí aquelas normas, leis, né, que vão determinar as normas com as leis, a designação das autoridades, né, e outras questões. Vamos então para os exemplos, né? Então deixa eu falar pelo menos aqui de dois, né? O 33 e o 18, parágrafo 2º, para vocês terem uma noção disso, né?
Então, voltando aqui para a Constituição. Artigo 33. Caput. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. De novo, né? Aquela questão. Também na eficácia limitada, a norma constitucional geralmente vai se referir à palavra lei, mas tem uma diferença em relação à eficácia contida que a gente vai ver agora. Isso vai estar na interpretação mesmo, né? Na hora de analisar a norma. Então, aí está falando de territórios. Territórios federais. O Brasil teve territórios até 88. Né? Os últimos territórios brasileiros foram Amapá, Roraima e Fernando de Noronha. Mas a Constituição, quando foi promulgada, transformou Amapá e Roraima em estados, como eles são hoje, e Fernando de Noronha voltou para a sua origem histórica para fazer parte do estado de Pernambuco. Então, a gente não tem territórios hoje. Né? E para criar um novo território, tem que ter lei. Né? Então, não pode vir aí o presidente agora e dizer, olha, vou separar o Pará em 2 pedaços, ou o Mato Grosso, né, por conta das queimadas, eu vou separar em 2 pedaços, o pedaço que queimou e o que não queimou, e vou transformar o que queimou num território federal. Não, não pode, porque para isso tem que ter uma lei. Né? Então, só pode haver a criação de um novo território no Brasil se houver uma lei regulamentadora. Enquanto não houver essa lei, não tem território novo, federal, surgindo no Brasil. Certo? Então, essa é uma questão que diferencia. Né? Então, não dá para o presidente lá fazer o que ele quer, né? Por meio de um decreto e tal, não. Tem que ter uma lei que venha a determinar a organização desse novo território que venha a ser criado. Que, lógico, não está no radar, né? Não esteve, pelo menos, no radar de nenhum presidente até hoje, né? Desde que voltamos a ser democracia. E o artigo 18, parágrafo 2º, ele trata aqui da organização político-administrativa, e aí, de novo, né, falando dos territórios. Os territórios federais integram a União, e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, quando se fala dos territórios no Brasil, tem que ter obrigatoriamente lei. Se não houver uma lei determinando como vai ser criado esse território e de que maneira ele vai, né, aparecer, então não tem como criar território coisa nenhuma. Né? Então, fica bem claro aqui que quando se refere à lei, na norma de eficácia limitada, vai ter que existir essa lei. Se não existir, então não tem como aplicar essa norma constitucional de maneira alguma. Certo? E aí nós temos as normas programáticas, eu já expliquei para vocês o que elas são, né? Na aula passada, elas tratam dos direitos sociais, programas de Estado, então são metas, né, para o futuro. E o José Afonso usa a nomenclatura que é mais, né, a ideia mais famosa, né, mais difundida de que essas normas, se não houver lei regulamentadora, não tem como ser aplicadas. Aí é a hora de falar do artigo 195 e do 197. Então, deixa eu voltar para lá, para a gente ver, pelo menos antes do intervalo aqui, o 195. Agora sim no lugar certo, né, o 195. Está aqui. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei. Então, aí tem lei. Tem que ter lei para determinar a Seguridade Social, que é a Previdência Social, e os benefícios, né, de Previdência e os benefícios para os trabalhadores. Me aguardem aí que a gente vem para o terceiro tempo dessa vez. Vamos terminar essa parte, falar do Adila Megubulos em mais 10 minutinhos finais aí. Até já.